Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora eis que alguém veio e disse a ele, a Jesus: Bom mestre, que coisa boa devo fazer para ter a vida eterna? A história do jovem rico está nos 3 evangelhos e aborda uma pergunta muito importante que todos nós devemos fazer a Cristo. Que coisa boa devo fazer para ter a vida eterna? Esta é uma pergunta muito séria de um homem que alguns dos santos padres dizem ser muito sincero. E sua pergunta exige uma pergunta séria, uma resposta séria também. Esse jovem rico é amante do dinheiro, dos bens, como todos nós. Isso fica claro depois que Cristo lhe disse: Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terás tesouro no céu. E vem, segue-me. Até este ponto, o jovem rico havia feito várias perguntas, e suas perguntas levou a uma resposta de Cristo, uma resposta destinada pessoalmente a este jovem rico e, ao mesmo tempo, uma resposta destinada a cada um de nós. Assim, Cristo nos responde a cada um de nós como uma prescrição perfeita para nossas paixões, se tivermos coração para ouvir. Este jovem amava o dinheiro e suas posses mais do que amava a Cristo. E Cristo sabia isso. Cristo desejava curar a doença desse homem e curar sua alma, mas esse homem não estava preparado, não estava pronto para ouvir essa resposta e foi embora triste. Estamos dispostos a ouvir o que Cristo nos diria? Esta é uma pergunta que devemos nos fazer continuamente. Esse jovem rico pensava que Cristo poderia ensiná-lo e dar-lhe os meios pelos quais ele poderia viver para sempre, enquanto ainda desfrutava dos prazeres do ouro e das riquezas. Não pode desfrutar os dois. Um Deus só adoramos. No entanto, nosso Senhor exigiu desse homem que ele renunciasse a essas coisas para santificar sua alma e se salvar. Então, esse jovem rico ficou cheio de arrependimento por perguntar: o que ainda me falta? Acredito que esta é uma boa lição para todos nós, porque continuamente devemos fazer essa pergunta: o que ainda me falta para fazer? E, no entanto, estamos prontos para a resposta. Ou temos uma resposta em nossa mente que esperamos que seja aceitável, como o jovem? Devemos estar dispostos a dar tudo pelo reino dos céus, seja o que for que isso signifique para cada um de nós, e pode ser diferente para cada um de nós. Não é dinheiro só, queridos. Ele quer que renunciemos
ao que é mais importante para nós do que Ele, em relação ao preço que devemos pagar para adquirir o reino dos céus, nosso Santo Padre Gregório diz o seguinte: não tem preço exato para adquirir a vida eterna. Cada um tem que dar tudo o que tem. O apóstolo Pedro deu suas redes e recebeu o reino celestial. A viúva deu 2 moedas. Talvez haja alguns que sejam capazes de possuir riquezas e ainda assim, por serem generosos de coração, possam ser salvos. No entanto, queridos, se amarmos as coisas temporais mais do que amamos a Deus, perdemos de vista nosso verdadeiro objetivo nesta terra, que é a vida eterna. É possível possuir riquezas e ainda ser um bom administrador de bens. Como diz um Santo Padre, um administrador é uma pessoa que tem bens. Ele tem dinheiro, ele pode ter terra e ter casas, mas também tem misericórdia e distribui aos pobres, ajuda outros irmãos. Então, ele é um bom administrador de suas riquezas. Os apóstolos, depois que Jesus dá o comando a esse jovem rico, ficaram muito surpresos, assim como nós ficaríamos, e perguntaram: quem então pode ser salvo? Eles percebem suas próprias fraquezas e como é fácil amar mais esta vida do que a vida vindoura. Eles também estão pensando em termos de sua própria força. Jesus lhes disse: Jesus lhes diz: como os homens, isso é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. O que Deus ordena ao seu povo e aos seus discípulos é impossível por nossas próprias forças. Não podemos fazer nada de bom por nós mesmos. Precisamos nos lembrar disso continuamente. É Cristo que nos dá a força para cumprir seus mandamentos que agradam a Deus. Pela graça do Espírito Santo, esta é a única maneira de cumprirmos seus mandamentos. Por fim, lembre-te de que devemos nos voltar para Deus, pois somos impotentes, queridos, sem Ele. Todos encontramos obstáculos no caminho da salvação. Meus irmãos, não precisamos a esperança. Desculpa, não percamos a esperança. Nenhum de nós é capaz de cumprir o chamado de Deus por conta própria. Mas lendo as vidas dos santos através da oração, pela graça do Espírito Santo, seremos capazes de cumprir nosso chamado com a ajuda de Deus. Amém.